E aí essa galera, estamos aqui para continuar nossas aulas de bioquímica e o tema da aula de hoje vai ser lipídios. Solta a vinheta da... Bem pessoal, os objetivos da aula de hoje vão ser trazer para vocês o conceito de lipídios, suas principais funções, as principais classificações e ao final iremos realizar alguns exercícios, certo? Então vamos lá. Os lipídios são substâncias orgânicas simples e derivadas dos ácidos graxos, que é essa molécula que vocês podem ver com o ácido carboxílico, e são encontrados em grande quantidade nos organismos vivos. Podem ser caracterizados pela sua insolubilidade em água e pela sua solubilidade em diversos solventes orgânicos, como o éter, o álcool e o clorofórmio. Quando se fala em lipídios, é muito comum a gente destacar ele naquelas dietas, onde a gente sempre associa ele como uma gordura. No entanto, eles vão ter uma série de funções e importâncias gerais, tanto para o nosso organismo quanto para a sociedade. Então, dessas funções, nós vamos destacar algumas. Os lipídios vão ter uma função energética, onde eles funcionam como a segunda fonte energética das células, que apesar de serem mais energéticos que os carboidratos, eles são mais difíceis de serem oxidados e funcionam, portanto, como uma reserva energética do nosso organismo. Eles vão ter uma função de isolante térmico, onde eles controlam a perda de calor nas épocas mais frias, principalmente dos animais de sangue quente no período de hibernação. Eles também vão ter uma função estrutural, na qual eles compõem a membrana lipoproteica das células. Se é lipoproteica, então ela tem lipídios e proteínas. Então é aí que se encaixa, tendo uma importante função na permeabilidade seletiva. Além dessa função estrutural, ela também isola a condução dos impulsos nervosos na bainha de mielina dos neurônios. Ele também vai ter uma importância hormonal, onde ele participa ativamente na formação dos hormônios sexuais, dos corticoides e do colesterol. Ele tem uma importância genética, onde existem os glicolipídios, que são muito importantes na determinação da tipagem sanguínea. Ele vai ter uma importância estética, onde a gente vai ter essa realidade da obesidade, das gorduras mesmo, contra a vigorexia, que vamos debater mais à frente. E ele também vai ter uma importância industrial, onde a gente vai ter diversos produtos derivados dos lipídios, das gorduras e dos ácidos graxos, produtos de sabão, óleo, margarinas, produtos de beleza, de higiene. E dando ênfase aos biocombustíveis, nós vamos ter que alguns óleos, que são lipídios, também vão ser fonte para a produção do biodiesel. Dando continuidade, uma das diversas formas de classificação dos lipídios se dá a partir das moléculas que o constituem. Então a gente pode classificar ele em simples e complexos. Os lipídios simples são aqueles que vão possuir dentro da sua cadeia apenas moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E temos como principais exemplos os glicerídeos ou triglicerídeos, as ceras ou cerídeos e os esteroides. Já os lipídios complexos vão ter, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ter nitrogênio, fósforo, enxofre. E eles vão ser chamados de lipídios conjugados, que dentre vários nós vamos destacar apenas os fosfolipídios. Falando agora detalhadamente de cada um, iremos começar pelos glicerídeos, que são constituídos pelos óleos e pelas gorduras, e temos como principais exemplos a manteiga, banha, queijos, leites e óleos de origem vegetal, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, a canola, certo? Eles vão ser formados a partir de uma reação de hidrólise, na qual 3 ácidos graxos mais um glicerol vão formar os glicerídeos ou triglicerídeos, ocorrendo a perda de água. Eles constituem a forma mais eficiente de reserva energética. Como a gente falou anteriormente, 1 grama de glicerídeo vai fornecer o dobro de energia de 1 grama de carboidratos. No entanto, os carboidratos são mais fáceis de serem oxidados, então eles constituem a segunda fonte de energia. E a gente sabe que eles vão participar de importantes processos metabólicos. Algo muito importante para saber
dos glicerídeos é a diferença entre óleos e gorduras, principalmente quando a gente vê no nosso dia a dia aquelas tabelas nutricionais que falam de várias gorduras saturadas, insaturadas. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre elas. Uma das principais diferenças entre os óleos e a gordura é que os óleos vão estar no estado líquido e as gorduras vão estar no estado sólido. Os óleos vão ser compostos por ácidos graxos insaturados, já as gorduras vão ser compostas por ácidos graxos saturados. Os óleos são muito encontrados nas plantas, né, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, mas também pode ser encontrado em alguns animais, como o óleo de fígado de bacalhau. Já as gorduras vocês vão ver que são encontradas nas células adiposas dos animais, formando os tecidos adiposos. As gorduras vão ter uma função de isolante térmica, principalmente naquelas épocas mais frias, nos animais de sangue quente. E os óleos, a maioria deles vão ser ricos em linoleico, que é um ácido graxo essencial, ou seja, não produzimos ele, pertencente à família do ômega 6. E as gorduras, nós sabemos que dietas ricas em gorduras vão favorecer doenças cardiovasculares, como arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio, entre outras. Dito isso, sabe-se que as gorduras ditas saturadas são piores que as insaturadas. No entanto, existe um processo muito comum na industrialização, que é a hidrogenação, a produção de margarinas e gorduras hidrogenadas, que são utilizados os ácidos graxos insaturados para a produção destas, onde é retirada a insaturação e a deposição de hidrogênio. E o consumo em excesso desses produtos industrializados pode ser tão ruim ou até pior do que o consumo daqueles saturados. Um outro grande grupo dos lipídios são os cerídeos, as ceras propriamente ditas, que diferente dos glicerídeos vão ter uma cadeia de ácido graxo e uma cadeia de álcool muito mais longa do que eles. Eles vão funcionar como ótimos impermeabilizantes, onde a gente vai ver que nas plantas essa cera vai impedir, vai reduzir, na verdade, que ocorra uma transpiração, que ocorra a perda de água. E a gente vai ver também essa mesma característica na pele dos seres humanos, através das glândulas sebáceas, onde impedem que a gente também transpire demais e perca muita água. Eles vão ter uma importância ecológica, onde as abelhas constroem colmeias a partir da cera produzida por elas mesmas. E nós vamos ter também uma importância protetora, que é naquela cerinha de ouvido que a gente tem, que vai proteger contra a entrada de micro-organismos pequenos no canal auditivo. Dando continuidade, nós temos o grupo dos esteroides, que são muito conhecidos por suas diversas funções no nosso organismo. Eles são constituídos pela combinação de um ácido graxo com um ácido policíclico, ou seja, uma cadeia fechada de carbonos. E a gente vai destacar principalmente o colesterol, que é o esteroide mais abundante nos tecidos animais. Ele vai ser produzido no nosso fígado e vai ser envolvido na formação da membrana plasmática das células. Ele também é o precursor dos hormônios sexuais, como o estrógeno e a progesterona nas mulheres e a testosterona nos homens. E a gente vai ver que sua circulação sanguínea se dá através de lipoproteínas plasmáticas, que diferem apenas pela sua densidade. Nós vamos ter o LDL, que é conhecido como mau colesterol, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E nós vamos ter o HDL, que é o bom colesterol, que é uma lipoproteína de alta densidade. O LDL ele vai fornecer colesterol aos tecidos animais. Mas quando ele é consumido em excesso, ele pode depositar-se nas paredes dos vasos, formando a arteriosclerose. E o HDL, ele na verdade vai reduzir o excesso de colesterol no sangue, onde ele transporta para o fígado, degrada e excreta sob a forma de sais biliares. Como foi dito, o colesterol ele é precursor dos hormônios sexuais.
E, dentre eles, nós vamos destacar os esteroides anabolizantes, que são derivados da testosterona, que é encontrada naturalmente no nosso organismo e promove o crescimento e a divisão celular, resultando no desenvolvimento de tecidos, principalmente o tecido muscular. Porém, existem as formas sintéticas desses esteroides anabolizantes, que são comumente e abusivamente usadas sem fins médicos no universo das academias de ginástica e musculação, principalmente por halterofilistas e fisiculturistas. Sendo que existe uma série de contraindicações para fazer uso dos anabolizantes, onde ao fazer a injeção de testosterona no nosso organismo, vai fazer com que ocorra uma retroalimentação, feedback negativo para a produção de testosterona nos testículos, onde vai acarretar uma série de efeitos adversos, como acne, hepatopatias, a inversão de valores de HDL e LDL, o aumento da pressão, calvície, atrofia testicular e impotência sexual. Por fim, nós vamos ter o grupo dos fosfolipídios, que vão ser formados por duas cadeias de ácido graxo, ligadas a uma cabeça formada por glicerol, fosfato e um outro grupo de molécula orgânica. Esta característica permite que o fosfolipídio possua uma anfipatia, ou seja, ele apresenta uma dupla polaridade, na qual ele apresenta a cabeça polar, que é hidrofílica, tem afinidade pela água, constituída pelo glicerol e pelo fosfato e pelo outro grupo orgânico. E ele vai possuir uma cauda formada pelas duas cadeias de ácido graxo, que são apolares, apresentam hidrofobia. A função mais marcante dos fosfolipídios é a estrutural, onde eles vão estar presentes na membrana plasmática das células e em todas as membranas celulares do nosso organismo, caracterizando aquela membrana lipoproteica. Agora vamos fazer algumas questões para revisar o que aprendemos. Começando por essa aqui, da Universidade Federal de Uberlândia. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. A gente sabe que, na verdade, o excesso de colesterol faz justamente o efeito contrário. Afirmativa B. O colesterol participa na composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino testosterona e feminino estrógeno. Até agora essa daqui está certa. Afirmativa C. O colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal, por exemplo, manteigas, margarinas, óleos de soja, milho, etc. Até aqui está certo. Uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. Não, colesterol é do metabolismo dos esteroides. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese. Também não. Então a afirmativa certa é a letra B. Questão da Universidade Federal Fluminense. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos, conforme mostra a figura. Aí mostra a figura do LDL e do HDL. Considere a afirmativa. Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses e infartos. Marque a opção que apresenta a conclusão correta acerca desta afirmativa. Afirmativa A. Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o infarto. Na verdade, tem toda a importância. Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto. Por enquanto essa aqui está certa. Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto. Não, é o contrário. O aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado por fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade física. Ele tem interferência sim.
A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de colesterol com a incidência de trombose e infarto. Não, tem vários estudos que provam que existe essa relação. Então a afirmativa certa é a letra B. Bom, galerinha, essa foi a aula de hoje. É uma aula bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. E esse aqui foi o material utilizado para preparar essa aula. Se vocês gostaram da aula, dá aquele like, compartilha, que nos ajuda bastante. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, escrevam aqui nos comentários. E nos sigam no canal, nos sigam no Instagram e também sigam no Facebook.